Olá! Iniciamos neste momento a nossa oitava e última aula da disciplina Logística Internacional. Nesta aula nós falaremos sobre os regimes aduaneiros. A importação e exportação sugere o pagamento de tributos. Existem três tipos de regimes aduaneiros: comum, especiais e aplicados em áreas especiais. Ao entrar no país, uma mercadoria será submetida ao regime comum de importação. Caso a mercadoria não tenha isenção ou imunidade tributária, o imposto de importação será cobrado. No entanto, algumas particularidades são consideradas pelo governo como forma de permitir a entrada ou saída de mercadorias do território aduaneiro, com isenção ou suspensão de tributos. Para tal, foram criados dois tipos de regimes: aduaneiros especiais e aduaneiros aplicados em áreas especiais. Os regimes aduaneiros especiais, o RAI, não se adequam à regra geral do regime de importação e exportação. Dentre os tipos de regimes aduaneiros especiais, tem-se o trânsito aduaneiro, dry-by, exportação temporária e admissão temporária. O regime de trânsito aduaneiro permite o transporte de mercadorias de um ponto a outro com suspensão de tributos. Por exemplo, mercadoria que chega ao Porto de Santos, em São Paulo, e tem por destino final o estado de Minas Gerais, onde está localizado seu importador. O importador deve solicitar à Receita Federal a permissão do transporte de mercadoria até o porto seco situado próximo ao seu local. Para tal, a Receita Federal autorizará o transporte mediante o lacre do caminhão ou das caixas para assegurar que a mercadoria não seja violada. Nesse caso, o regime é suspensivo, já que os tributos serão cobrados apenas no estado de Minas Gerais, quando o importador registrar uma declaração de importação, depois que a mercadoria estiver armazenada no seu porto seco. O regime do rollback permite a suspensão ou eliminação de tributos incidentes na aquisição no mercado interno ou externo de insumos, matéria-prima, produtos intermediários e embalagens utilizadas na produção de produtos exportados. É uma forma de incentivo às exportações brasileiras, pois reduz desse modo os custos de produção dos produtos exportáveis. Por outro lado, a exportação temporária refere-se à saída da mercadoria nacionalizada do seu país, cuja reimportação acontecerá em um prazo determinado, ou mesmo estado ou após o processo de reparo, conserto ou restauração. Esse regime pode ser aplicado a mercadorias destinadas a feiras, competições esportivas, exposições do exterior, produtos acabados ou manufaturados, os quais passaram pelo processo de conserto, reparo ou restauração, animais reprodutores em estado de monta ou cria, veículos para uso do proprietário ou possuidor e minérios para fins de recuperação ou beneficiamento. Neste caso, a exportação acontecerá sem a cobrança do imposto devido, já que a mercadoria voltará ao país de origem. Caso não aconteça seu retorno, o imposto de exportação é cobrado com acréscimos legais. Por fim, a admissão temporária permite a entrada da mercadoria sem cobrança de tributos, uma vez que a mesma sairá do país em um prazo máximo definido pela Receita Federal. É um regime utilizado nas importações dos carros da Fórmula 1, equipamentos e aparelhos a serem usados no show de música ou espetáculos. Durante a permanência definida pela Receita Federal, o pagamento dos tributos fica suspenso. Nós temos também outros regimes. O regime entreposto aduaneiro consiste no depósito da mercadoria importada ou exportada em determinado local, com suspensão do pagamento de tributos e sob controle fiscal. Por exemplo, no caso de importação, esse regime é utilizado quando uma empresa importa determinada quantidade de mercadoria, contudo não deseja nacionalizar a quantidade toda de uma vez, por questões financeiras ou de espaço para armazenar. Já o depósito alfandegário certificado, o DAC, permite efetivar uma exportação para todos os efeitos cambiais, fiscais e creditícios de uma mercadoria nacional que esteja condicionada em um recinto alfandegário no exterior. Nós temos também os regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais, que foram criados para atender determinadas áreas específicas, cuja situação econômica é peculiar. Os principais exemplos são a Zona Franca de Manaus, as áreas de livre comércio, zona de processamento de exportação. O regime aduaneiro da Zona Franca de Manaus foi criado em 1967, com o Decreto-Lei 288, a fim de estabelecer incentivos fiscais com o objetivo de implantar na Amazônia um polo industrial, comercial e agropecuário. O governo federal tinha por objetivo integrar a Amazônia aos demais polos comerciais, uma vez que, por sua atividade
por sua principal desvantagem é estar localizada distante dos principais centros industriais. Para coibir a estagnação econômica da região, esse regime foi criado. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 40, faz menção aos incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus, a área de livre comércio, importação, exportação e de incentivos fiscais pelo prazo de 25 anos a partir da promulgação da Constituição. Em 2003, a emenda constitucional prorrogou esse prazo para mais 10 anos, sendo válido até 2023. Em 2014, outra emenda constitucional foi redigida, a fim de estender esse prazo para mais 50 anos a contar de 2023. Desse modo, esse regime aduaneiro estará em vigor até 2073. Já as áreas de livre comércio são regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais da região norte do país. Essas regiões possuem regime fiscal especial, a fim de promover o desenvolvimento em áreas fronteiriças e proporcionar acordos bilaterais com países vizinhos. Alguns municípios envolvidos são Tabatinga, Guajará-Mirim, Boa Vista e Bonfim, Macapá e Santana e Brasileia. A Zona de Processamento de Exportação foi criada com o objetivo de reduzir os desequilíbrios regionais, promover a difusão tecnológica e o desenvolvimento econômico do país. São áreas de livre comércio de importação e exportação, destinadas às instalações de empresas que comercializam no exterior. Somente poderão receber esses benefícios fiscais empresas cuja receita bruta decorrente da exportação de bens e serviços seja de no mínimo 80% da sua receita bruta total. Caso a empresa opte por vender produtos no mercado interno, todos os tributos nacionais terão suas alíquotas aplicadas. Então, nós terminamos aqui a nossa 8ª aula e a nossa disciplina de Logística Internacional. Espero que você tenha gostado, entendido, que você aplique esses conhecimentos, sendo um técnico em logística. Te vejo em uma próxima disciplina, um abraço e até lá. Tchau, tchau.